Boa noite, meninas. Boa noite para quem vai assistir esse nosso encontro entre filhas aqui. Sexta-feira, eu já não sei, eu já perdi a conta, realmente, eu já perdi a conta. Eu não vou tentar fazer a conta agora, porque eu vou passar vergonha, porque matemática não é o meu forte. Mas começou em março, né? Começamos em março, já temos alguns meses aí, e já estamos caminhando. E é um prazer toda sexta-feira estar aqui com vocês. Sexta-feira, segunda-feira, né? Esses dias eu coloquei lá no grupo, inclusive algumas, algumas de vocês entraram agora eu já não lembro que dia foi, na quarta-feira, na quinta-feira, falando que eu ia entrar para a gente orar um pouquinho. E eu queria só falar aqui rapidamente. Eu senti no meu coração assim um desejo, e não é algo somente meu. Então eu tenho cuidado sempre o que é meu, o que o Espírito Santo está falando comigo, o que o Espírito Santo está falando para compartilhar com cada uma. No outro grupo que eu faço parte, que é o Zoom, eu tenho muito cuidado. Qual mensagem para quem, né? E eu entendi que era um despertar de uma oração que não era só assim, eu ali no meu secreto. Era um despertar assim, mulheres, vamos levantar e vamos orar hoje. Era no dia que aconteceu o falecimento de um grande influenciador, né, cristão, é, de conservador, né, lá nos Estados Unidos, e o meu coração, ele começou, parece que eu estava sangrando, né? Parece que eu realmente eu comecei a sentir uma dor no meu coração, parece que era uma dor física no meu coração, né? E o Espírito Santo estava me direcionando a fazer alguma coisa em relação àquilo, sabe? E é um despertamento realmente que não é mais uma morte, não é mais uma pessoa, né? Então é nesse sentido, né? Isso seria tem a ver com política, com religião, exatamente. Tem a ver com o ser humano, né? Foi esse despertamento. Então, na hora, é, me fez sentir, né? E que muitas vezes, e depois no dia seguinte, então, não sei quem acompanha as redes sociais, quem está acompanhando as redes sociais, acho que chegou a me embrulhar o estômago, quantidade de coisas ruins que a gente vê a partir disso aí, pessoas que não estão aí para a vida das pessoas, né? Estão estão menosprezando, né? Deixando de lado o que é um ser humano. É um ser humano, independente do que ele pensa, independente do que eu concordo ou não com ele, é um ser humano. É um pai, um marido, enfim, é isso. Então, eu senti de trazer isso aqui. A gente não vai fazer agora aqui um tempo de oração, mas eu senti de trazer isso aqui como um despertamento para, inclusive, quem não estava ali, nem foi gravado, né? Para quem não estava ali, nós oramos, né, nessa semana, então, juntas, né? Cada uma, algumas oraram um pouquinho também. Esse despertamento de que a gente precisa fazer alguma coisa. E às vezes o fazer alguma coisa é tudo, tá? Oração é tudo. Orando. Nós temos armas poderosas nas nossas mãos. É, é, nós temos armas poderosas nas nossas mãos que o Espírito Santo nos dá todos os dias. Quando a gente acorda, a gente já tem elas. A gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode ler a palavra, são armas poderosas. Então, falando isso, eu quero já de imediato ler com você um texto. Eu vou ler aqui duas versões. E fica em Provérbios 25, no versículo 28. Provérbios 25, 28. E diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Eu vou ler aqui agora na versão a mensagem, diz assim: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Eu não sei onde todo mundo aqui está, mas algumas aqui eu sei que estão no Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Algumas estão no Rio de Janeiro. Roseli, eu acho que é São Paulo. São Paulo. A Eliane, eu acho que é Rio Grande do Sul. A Emily, agora eu fiquei na dúvida se é Mato Grosso. Agora eu fiquei na dúvida.
A Márcia está nos Estados Unidos. E as outras, Paula, Monique, Lívia, Mariana, estão no Rio de Janeiro. Patrícia, estão no Rio de Janeiro. Então, eu não sei como é que é a tua região aí. Não sei como é que é a tua rua, o teu bairro. Ó, a Emily Brasília, então. Eu não sei como é que é teu bairro, a cidade que você mora exatamente. Mas, talvez, acho que entre nós aqui, de repente, a Márcia, não sei como é que é o lugar que a Márcia mora, mas, de repente, a Márcia tem uma diferença em relação a isso, porque ela é, pelo que aqui eu sei, a única que está em outro país. Mas, pensa o que que é você ir dormir numa casa que está sem porta e sem janela. Você ia dormir tranquilo? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu acho que até nos Estados Unidos não é uma coisa assim, né? Alguém vai dormir assim, sem porta, sem janela. Não é uma coisa muito normal, né? E olha o que está dizendo aqui, então, em Provérbios 25, foi. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. E nessa outra versão da mensagem, fala: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Pensa nisso. Qualquer um entra, né, gente? Tá sem porta e sem janela, qualquer um entra. Qualquer um ataca. Às vezes até minha avó dizia: a oportunidade faz o ladrão. Né? Tipo, o cara nem estava pensando em fazer alguma coisa, mas ele viu ali a casa dando sopa. Claro que ele já tem uma falha no caráter dele, né? Mas ele viu uma casa dando sopa ali, ele nem estava com a intenção, mas ele viu uma casa ali aberta. Opa, vou entrar. Então, quando nós não temos o autocontrole das nossas emoções, das nossas vontades, o nosso eu fica completamente vulnerável para que o nosso inimigo entre e faça festa. E isso em várias áreas. Várias áreas. Roseli, eu vou só fechar o teu áudio só para não fazer barulho, tá bom? Tá bem. Depois, qualquer coisa, se você quiser falar, eu abro teu áudio aqui, tá bom? Pensa, então, que isso é para qualquer área da nossa vida. Então, vamos dizer que seja na área, aqui fala, vontades, emoções, né? Por exemplo, gente, vocês sabem que eu falo mesmo, eu não tenho vergonha de me colocar aqui de alguma forma me expondo. Então, para mim, a dificuldade grande que eu tenho é controle em relação ao açúcar, ao doce, né? Desde pequena, sempre o meu paladar continua infantil. Sabe, aquelas coisinhas coloridas, coisinhas de criança, qualquer coisa de criança, assim, eu gosto. E esse para mim é o principal ponto que me pega, é o doce, é o controle do doce. Aí a gente pensa assim, nossa, mas é normal, assim, né? Cada um tem uma coisa que gosta mais de comer. Eu gosto mais de salgado, você gosta mais de doce. Aí você entende que o autocontrole, nesse caso, porque eu não quero ficar comendo tanto doce. Aí pensa aí na tua vida, o que que é que você não quer fazer e que muitas vezes você faz, mesmo sem querer. Ou seja, você é incontrolável. Uma comprinha, sabe? Você coloca as coisas no carrinho na internet, é, compras online, você coloca um montão de coisa lá no carrinho e é incontrolável para você, você precisa comprar, porque hoje você está mal, ou hoje você está muito bem. Ou então é no mercado mesmo, você vai no mercado e aí fica assim, ai, você vai pegando um montão de coisa assim que, ai, foi incontrolável. Sabe, essas coisas assim que a gente acha assim que é uma bobeirinha, mas o que que é que está controlando a gente, né? O que que é que está controlando essa minha necessidade e essa minha vontade, assim, de, não, por exemplo, Ana, eu quero emagrecer. E a gente sabe que o açúcar é um super vilão, né, para quem quer emagrecer.
E aí, se eu continuo comendo açúcar, eu não quero, tá, gente? É isso que eu tô falando. Eu não quero comer açúcar. Uma coisa é você falar assim, "Não, hoje eu quero, vou comer um docinho, se você não tem tanto problema com isso. Agora, outra coisa é, eu quero comer menos açúcar. E aí você, ai, eu não consegui me controlar. Sabe? É isso. Eu tô falando sobre isso. Compras, açúcar, álcool, drogas, masturbação, pornografia, sexo. E sei lá que mais tipos de vícios podem. Agora não veio mais na minha cabeça. Jogo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso não existe aqui entre nós, em nome de Jesus. Mas não sei, eu estou dando exemplos aqui de possibilidades de vícios, né? E, como eu falei, a nossa falta de controle faz com que o inimigo, as nossas portas e janelas estejam caídas, abertas, sem tranca, sem trava. E aí o inimigo faz a festa. Em que sentido? Ele pode, ele está controlando ali as minhas emoções. Porque se eu não faço o que eu quero fazer, eu quero focar nisso aqui. Eu quero acordar todo dia, eu quero fazer atividade física. Eu não consigo controlar a minha vontade de dormir, eu não consigo controlar o que eu estou comendo, eu não consigo controlar, enfim, gente, todos esses exemplos aí que eu dei. Eu não consigo controlar a questão de masturbação, pornografia. Estou falando coisas de todo tipo aqui, né? E não quer dizer que necessariamente a gente esteja passando por isso. Eu estou dando exemplos assim para que a gente possa pensar no todo, no geral, né? E algo que eu comecei a pensar o que que pode, isso, o que que vai gerar em nós essa falta de controle. E é a exposição. É o que que nós estamos sendo expostos. Se eu acordo de manhã, e eu quero já, inclusive, confessar aqui, eu acordo de manhã e eu tenho uma dificuldade gigantesca de não olhar o meu celular assim que eu acordo. Eu tenho uma dificuldade gigantesca. Isso é terrível, porque a primeira coisa que vem, que eu me exponho é o celular. E justificativas, nós temos 1 milhão, né? Ah, mas eu tenho que olhar o celular porque se alguém me ligou. Porque se alguém me mandou mensagem que era para eu ter respondido cedo, eu sempre tenho uma justificativa. Você também, né? Não é assim? A gente sempre tem uma justificativa. Estou dando exemplo aqui do celular. Mas você, eu não sei qual é o seu. A gente sempre tem justificativa para aquilo que a gente diz, eu não consigo fazer. A gente sempre tem. Ah, mas eu estou fazendo isso porque tarará, tarará, tarará. Né? E a principal causa é aquilo que eu estou sendo exposta. Como assim aquilo que eu estou sendo exposta? Quanto mais eu me exponho à oração, à palavra, a jejum, a ministrações, a ouvir a palavra, as disciplinas espirituais, quanto mais eu me exponho a isso, mais eu estou alimentando o meu espírito e mais a minha carne está sendo enfraquecida. Então eu estou fechando as brechas. Quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, e todos nós aqui temos o Espírito Santo morando em nós, todas já recebemos o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele começa a fazer uma obra. E eu quero te dizer, você já viu aquelas pessoas que contam testemunhos assim? Talvez você tenha um testemunho assim. Eu fumava e quando eu me converti, eu parei de fumar imediatamente. Existem testemunhos assim, né? Exemplo, eu me prostituía, mas assim que eu tinha um vício, eu gostava, e assim que eu me converti, eu parei completamente. Existem testemunhos assim. Mas o mais normal de acontecer é que quando a gente recebe o Espírito Santo em nós,
começa um processo. Sabe uma planta que está no vasinho e a gente planta ali, coloca a planta ali num vasinho pequeno, uma mudinha, né? Num vasinho pequeno. Demora até você ver, dependendo da espécie, né? Eu entendo zero, tá? Então, mas isso é o natural, assim, é o básico, né? A gente coloca uma plantinha pequenininha num vasinho pequeno, aí demora ali, demora você ver alguma coisa acontecer, né? Ela crescer, mas daqui a pouco ela começa a crescer. E aí quando você vê, ela precisa até de um outro vaso, porque ela cresceu tanto que aquele vasinho pequeno, que antes parecia assim, super grande para aquelas mudinhas que eu coloquei, hoje já não é mais suficiente. E é isso que o Espírito Santo faz. Essa mudinha dentro de nós, ela vai enraizando. E por dentro, ela vai criando, ela vai. O que que a raiz faz? Ela prende, né? Ela prende na terra. Então, a raiz da, da nossa conversão, da nossa mudança, ela vai realmente ficando ali na terra, ela vai fincando nos princípios, nos valores que o reino tem e ela vai crescendo para baixo. Ela vai crescendo para baixo e a gente demora a ver, sabe? E às vezes a gente fica assim, eu preciso dar resultado. Eu tô tanto tempo e nada tá acontecendo, eu preciso dar resultado. E a gente fica forçando, a gente, não tô dando fruto, eu não tô dando fruto, o negócio tá crescendo embaixo, sabe? A gente não tá vendo a mudança, mas é porque tá embaixo da terra ainda. Mas a árvore, quando aquela mudinha ali, ela começa a virar uma coisa assim que a gente vê, uau, a planta vai crescendo, o Espírito Santo vai expandindo de uma forma que a gente precisa estar até em outro ambiente, de tanto que aquela planta vai expandindo. Só que o que muitas vezes acontece é que a gente quer rápido, né? Um processo rápido. O Espírito Santo, ele faz à medida que nós estamos preparadas para suportar aquele processo. Então, assim, muitas vezes é um vício, alguma coisa assim, e a gente precisa do conhecimento daquilo ali, sabe? Da raiz daquele conhecimento. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu tenho essa falta? Porque vocês já ouviram essa frase? Todo excesso aponta para uma falta. Todo excesso. O excesso de açúcar, o excesso de Netflix, o excesso de compras, o consumismo, né? O excesso de drogas, o excesso de álcool, o excesso de sexo. Qualquer excesso aponta para uma falta. Até o excesso de você, eu quero estar em todos os cultos. Ué, Ana, mas isso não era para ser bom? Mas preste atenção. Qual é a motivação? Sabe? Às vezes a gente está querendo só se esconder. E aí eu não estou falando de ninguém, né? Eu não estou falando agora para você pensar em outra pessoa. É para a gente pensar na gente. Bom, o que que na nossa vida está apontando uma falta? Porque está em excesso. Eu estou querendo em excesso aquilo ali. E isso acontece porque quem está me controlando? Eu estou bem, eu estou mal, eu vou para Netflix. Eu estou bem, eu estou mal, eu vou pro docinho. Eu estou bem, eu estou mal, eu vou para as compras. Eu estou bem, eu estou mal, eu quero beber. Eu estou bem, eu estou mal, eu quero fumar. Sabe? Eu estou bem, eu estou mal. Quem é a resposta? Jesus. Eu estou bem, eu estou mal. Se a resposta não é Jesus, e eu repetidamente vou atrás de alguma coisa, isso está apontando para uma situação, sabe? Para um buraco ali que precisa ser resolvido. E é resolvido em Deus. O Espírito Santo ele vai fazendo essa obra. Só que realmente a gente precisa se expor. Porque se eu acordo e eu me exponho a outra coisa, que não é Jesus, o que é que está ditando ali o meu dia? Sabe? Como eu falei, eu dei o exemplo aqui, o meu exemplo. Eu luto contra isso.
Tipo, todo dia, quando eu vou dormir, eu planejo. Amanhã, quando eu acordar, eu não vou pegar o celular. Assim que eu acordar. Eu só vou pegar o celular depois que eu orar, ler a Bíblia, e aí depois eu pego o celular. Mas cadê eu consigo sempre isso? E talvez você seja outra coisa, né? Tô dando a entender também. Mas talvez você, tipo, eu tô mal, eu preciso falar com alguém. Beleza? Isso é normal, né, gente? Quando a gente tá mal, a gente quer conversar com alguém, mas pensa assim, nunca é Jesus. A resposta nunca, eu tô mal, eu nunca procuro Jesus, eu vou procurar logo alguém, uma amiga, sabe? Uma coisa ou uma pessoa. E a resposta para isso, né? Como que a gente resolve isso então? Eu não posso me esforçar para dar fruto. O fruto acontece naturalmente. Só que muitas vezes a gente quer forçar o fruto. E o fruto do Espírito, ele é natural. Quando o Espírito Santo, ele tem espaço dentro de nós. Quando a gente dá espaço para ele, né? E, e o que eu quero, assim, para finalizar, né? O que eu quero trazer é que realmente cada vez que eu percebo que existe algo em mim e ainda não está de acordo com aquilo que a Bíblia fala e com o que o Espírito Santo fala dentro de mim, eu preciso expor isso ao Espírito Santo. Sabe, Espírito Santo, eu não estou conseguindo. Eu não posso dar conta sozinha disso. Sabe, Mulher Maravilha? Tem Mulher Maravilha aí também? Tem, né? Tem Mulher Maravilha aí também, né? Que fica tentando dar o jeito nas coisas todas. E fica tentando resolver tudo sozinha. E isso, Espírito, isso é uma tentativa de controle que a gente tem. A gente está tentando controlar todas as coisas para sair tudo do nosso jeito. E o Espírito Santo está falando. Hoje mesmo eu coloquei lá no meu Instagram, né? Deixa eu abrir aqui. Eu coloquei lá no meu Instagram essa frase. Essa frase, cadê? Você já tentou de tudo. Você só não tentou deixar tudo isso de lado e depender 100% de Jesus. Sabe, a gente tenta dar o nosso jeito para tudo. Já sei. Agora, vou dar o meu exemplo de novo aqui, que eu falei. O açúcar. Já sei. Toda vez que eu pensar em comer açúcar, eu vou fazer isso. Quantas vezes a gente tentou dar o nosso jeito para as coisas, para essas coisas assim? Como o exemplo que eu dei aí do açúcar. Ou para qualquer outra coisa. Ué, mas isso é natural, Ana, não é? Só que, como eu falei, isso é uma porta que eu abri. E tem as portas aí que você abriu, dos vícios, né? Enfim. E essas portas, essas coisas, elas só podem ser, é, elas só podem ser fechadas quando eu realmente entrego isso para o Espírito Santo, falo, Espírito Santo, controla isso, porque eu não sei, eu não consigo. Espírito Santo, toma conta. Meninas, eu vou encerrar a gravação. E, e eu vou ter alguém chamando aqui no meu portão. Eu vou encerrar a gravação para que vocês, quem puder aí, começar a falar, se você sentir de falar, deixa eu encerrar.